Olá, vamos continuar com o controle de constitucionalidade. Terminamos falando como que se dá o controle feito pelo legislativo. Então, o legislativo, ele pode preventivamente, por meio das CCJs, em que ele aprecia e faz lá o seu parecer de inconstitucionalidade. Ele pode realizar o veto legislativo, em que ele susta atos exorbitantes do Poder Executivo. E ele pode, na apreciação das medidas provisórias, analisar os aspectos formais e materiais e verificar também se aquela medida provisória atende aos requisitos constitucionais listados lá no artigo 62. O controle realizado pelo Poder Executivo, ele se dá em 3 situações. Pelo veto, do chefe do Executivo, então o artigo 66, parágrafo 1º, combinado com o artigo 84, inciso 5º, diz que o presidente da República pode vetar. E ele tem regras para vetar, e ele tem obrigações ao vetar. E ele tem que fundamentar, dizendo que aquele projeto é considerado por ele inconstitucional em tais e tais. E aí ele vai listar os dispositivos daquele projeto que ele entende estar contrariando a Constituição. Ele pode, e essa autorização veio em sede de uma ação direta de inconstitucionalidade, veio em sede de ADI 221 de 1993, onde criou-se essa possibilidade. Inaplicação da lei pelo chefe do Poder Executivo. O chefe do Executivo federal, estadual ou municipal pode afastar a aplicação da lei por ele considerado inconstitucional. Então, óbvio que por meio da Procuradoria ou da Advocacia da União, ele vai fundamentar e dizer, olha, esta lei, ela não está revogada, porque eu não tenho poder de revogar, eu não a declaro inconstitucional, porque eu não declaro lei inconstitucional, eu apenas me reservo de não utilizá-la durante o meu governo, porque eu acredito que ela é inconstitucional. E essa possibilidade foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 221. E no processo de intervenção, naquelas hipóteses que são autorizadas, o chefe do Executivo, ele pode decretar a Constituição como meio, como instrumento para restabelecer o cumprimento da Carta Magna. Então, são essas as 3 situações. Agora, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, e isso tá lá no material de vocês, tá? Isso é muito importante. Existe um estudioso do direito constitucional, filho da terra, magistrado federal, Dr. Juliano Taveira, ele, em seu trabalho de mestrado, ele se debruçou sobre isso, e aí ele escreve, e numa dessas escritas eu retiro essa citação para enriquecer os nossos estudos. Ele chama das sanções comináveis ao ato inconstitucional, e eu traduzo isso dizendo os efeitos da decisão. Quais os efeitos da decisão do ato inconstitucional? E aí ele apresenta 3 teorias. A primeira teoria é a teoria da nulidade. Então diz assim, o ato é nulo e por isso de nenhum efeito jurídico. A declaração de inconstitucionalidade é declaratória da validade do ato inconstitucional e surte efeitos ex tunc, retroativos, invalidadas todas as consequências do ato a partir do momento em que ocorrera a inconstitucionalidade. Criação do direito norte-americano, regra geral no direito brasileiro. Então, o que a gente tem na teoria da nulidade? Entende-se que aquele ato está contaminado desde o seu nascimento com a inconstitucionalidade.
Então, vai se declarar aquele ato nulo. Portanto, se ele é nulo, é uma decisão declaratória, em que se declara a contaminação desde a origem. E aí essa decisão, ela vai retroagir justamente até a origem. Então, você está lá discutindo no controle incidental, depois eu vou diferenciar essas vias de controle, podem ficar tranquilos, tá? Você está lá discutindo uma matéria tributária e que você entende que haja uma inconstitucionalidade e você obteve a declaração de inconstitucionalidade. Pela teoria da nulidade, se o magistrado entender que todo aquele ato é nulo, que ele já nasceu contaminado de impossibilidades de correições, ele vai dar, na sua sentença declaratória, o efeito ex tunc, retroativo. Então, os efeitos dessa decisão serão aplicados ao início da relação jurídica. A segunda teoria, a teoria da anulabilidade, e aí ela traz já algumas características mais próprias. O ato é anulável pois é considerado válido até o momento em que o órgão competente o declara. A declaração de inconstitucionalidade é desconstitutiva da validade do ato e surte efeitos. Aí, vamos com calma. Tem 3 efeitos que podem ser aplicados na teoria da anulabilidade. Surte efeitos ex nunc, não retroage, só vai valer a partir da pronúncia do juiz. Então, ele reconheceu a inconstitucionalidade e os efeitos valerão a partir da pronúncia na sentença do juiz. Só vale daqui para adiante. Ou o Supremo Tribunal Federal, e aí não é qualquer juiz, o Supremo Tribunal Federal, com um quórum de maioria qualificada, tá? Com um quórum aí em que se exige dos 11, 8 ministros concordando, ele pode fazer o chamado efeito de modulação, ou modulação dos efeitos da decisão, que é normalmente assim que os artigos são publicados, modulação dos efeitos da decisão. Isso veio ali com uma autorização e uma interpretação do artigo 27 da Lei 9.868 e o artigo 11 da Lei 9.882. Então, artigo 27 da 9.868 e 11 da Lei 9.882. Essas 2 leis nós vamos utilizar, que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal pode entender que em razões extremas, peculiares, de expressão social e de expressão econômica, ele vai fixar um momento para essa decisão. Ele pode retroagir um pouco, ele pode retroagir, supondo que essa relação jurídica nasceu há 10 anos atrás, ele diz, vai retroagir, mas só vai retroagir até os últimos 4 anos. Retroagiu, mas retroagiu com um prazo determinado. E ele pode aplicar uma outra possibilidade, que é dar efeitos pro futuro. Olha, essa decisão vai valer lá adiante. Ela não vale agora, ela só será aplicada daqui a 1 ano. Então é interessante observarmos na teoria da anulabilidade, que é uma teoria oriunda do direito austríaco e que para nós ela é uma regra de exceção. Nós vamos continuar tratando dessas teorias. Me aguarde que eu logo inicio nossa próxima aula.